A jornada gnóstica não é um caminho para os que buscam conforto fácil ou respostas prontas. É um chamado estridente que ecoa das profundezas da alma, um grito ancestral de libertação diante do véu espesso da ilusão que chamamos de mundo. Começa com uma inquietação que nenhuma religião institucionalizada consegue calar, uma sede que nenhum dogma sacia. É a centelha divina, essa faísca de luz eterna aprisionada na argila mortal, que se agita e reclama sua origem. Os gnósticos, desde os primeiros místicos do deserto egípcio até os buscadores solitários de hoje, nunca se contentaram com a superfície. Eles mergulharam nas águas turvas do esquecimento, enfrentando as sombras do próprio ser e as armadilhas do cosmos material, movidos por uma certeza visceral: há uma verdade além das aparências, uma realidade transcendente da qual somos exilados, e o retorno é possível. Essa verdade não se aprende em livros sagrados ou sermões. Ela se experimenta, se vive, se torna sangue e osso através da gnosis, o conhecimento direto, íntimo, transformador, que rasga os véus da ignorância e revela o divino dentro da caverna humana. Imagine um reino de luz pura, inefável, onde a consciência brilha em plenitude absoluta. Os gnósticos o chamavam de pleroma. É a morada do verdadeiro Deus, do Pai inefável, silencioso e além de toda a compreensão, emanando divindades menores, os éons, em harmonia perfeita. Mas da periferia desse reino de luz, por um acidente cósmico, uma falha na corrente da eternidade, surgiu uma entidade cega, arrogante, ignorante de sua própria origem, o demiurgo, o arquiteto ou artífice. Ele, tomado pela ilusão de ser o único Deus, teceu com sua loucura e arrogância todo o universo material, este cosmos denso, cheio de dor, limitação e morte. Não é o mal em si, mas a ignorância personificada, um princípio cósmico cego que confunde ordem com prisão, forma com realidade última. E para manter sua criação, ele criou guardiões sombrios, os arcontes, entidades psíquicas e cósmicas que são os verdadeiros carcereiros da humanidade. Eles tecem as teias do destino, alimentam as ilusões dos sentidos, distorcem o pensamento e prendem a alma divina, a pneuma, nas cadeias grosseiras do corpo, soma, e na confusão turbulenta da psique. Somos, na visão gnóstica mais radical, estrangeiros num mundo que não é nosso lar, divindades adormecidas sonhando que somos mendigos, portadores de uma centelha do pleroma perdida nas masmorras da criação demiúrgica. Essa centelha é a nossa essência imortal, nossa verdadeira identidade, não o ego passageiro, não o nome, não o papel social, mas o espírito, pneuma, que anseia pelo retorno. A história dos gnósticos é escrita em sangue, fogo e resistência silenciosa. Nos primórdios do cristianismo, enquanto a Igreja Romana consolidava seu poder e definia a ortodoxia, figuras luminosas como Valentim de Alexandria, com sua profundíssima cosmogonia poética, Basílides, o mestre da transcendência absoluta, e Simão Mago, o primeiro grande heresiarca, desafiaram as estruturas. Eles não negavam Jesus, mas o viam de forma radicalmente diferente, não como um salvador externo que morreu para pagar pecados, mas como um eon enviado do pleroma, um emissário da luz cuja missão era despertar a centelha divina adormecida no ser humano. Sua mensagem não era sobre fé cega, mas sobre despertar, lembrar, conhecer-se. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, ecoava o antigo aforismo de Delfos, ressignificado com fogo gnóstico. Este conhecimento libertador era uma ameaça intolerável. Os textos gnósticos foram declarados heréticos, seus seguidores perseguidos, torturados, exterminados. Comunidades inteiras desapareceram sob a espada e a fogueira. Séculos depois, os cátaros, os puros, do sul da França, herdeiros diretos dessa tradição subterrânea, foram massacrados até o último homem, mulher e criança na cruzada albigense, porque ousaram afirmar que este mundo material é obra de um Deus inferior, que o verdadeiro Cristo jamais se encarnou em carne corruptível, e que a salvação está na libertação do espírito da roda de renascimentos imposta pelo demiurgo. Mas a gnose, como fogo subterrâneo, não se apaga. Ela sobreviveu nas margens, nos subterrâneos da história, nas práticas secretas de sociedades herméticas, nos escritos cifrados de alquimistas, nos êxtases de místicos solitários. E seu ressurgimento espetacular veio em 1945, no Alto Egito,
com a descoberta acidental da biblioteca de Nag Hammadi. Ali, enterrados em jarros de barro por séculos, estavam evangelhos proibidos, tratados cósmicos, revelações estonteantes, o Evangelho de Tomé, com seus ditos enigmáticos de Jesus: rasgue uma pedra e me encontrarás. Corte uma madeira e lá estarei, o Evangelho da Verdade, uma meditação sublime sobre o erro e o esquecimento, o Apócrifo de João, descrevendo com detalhes assombrosos a geração do Demiurgo Yaldabaoth e a queda da alma, a poderosa Pistis Sophia, narrando as descidas e ascensões da sabedoria divina. Esses textos não são meros documentos históricos, são portais vibrantes, mapas codificados para a jornada interior, testemunhos de que o chamado à gnose nunca cessou. Os valores que sustentavam as comunidades gnósticas eram alicerces para a libertação. No centro estava a autoobservação implacável. Não uma introspecção narcísica, mas um exame constante, minucioso, quase cirúrgico, dos próprios pensamentos, emoções, impulsos e reações. Cada raiva, cada medo, cada desejo possessivo, cada orgulho sutil, era visto não como pecado, mas como manifestação do demiurgo dentro de si, como a ação dos arcontes manipulando a psique. Identificar esses eus mecânicos, essas vozes internas da ilusão, era o primeiro passo para dissolvê-los na luz da consciência desperta. A disciplina mental era a ferramenta essencial. Grupos como os essênios, preparando o caminho no deserto, ou os maniqueus, seguidores de Mani, que espalharam sua mensagem de luz e trevas da China ao norte da África, cultivavam práticas rigorosas de meditação contemplativa, buscando o silêncio interior onde o ruído do mundo se cala e a voz do espírito pode ser ouvida. Dominavam técnicas de sonho lúcido, vendo o mundo onírico como um campo de batalha e aprendizado psíquico, um espaço onde os arcontes agem, mas também onde se pode encontrar guias da luz e visões do pleroma. A alquimia interior era a arte suprema. Longe de ser mera metáfora, tratava-se de uma transmutação energética real e consciente. A força criadora mais poderosa do ser humano, a energia sexual, o fogo serpentino que dorme na base da espinha, a Kundalini dos orientais. Não era reprimida como pecado, mas vista como o veículo sagrado para a ascensão. Aprender a canalizar essa força vital bruta, sublimá-la, transformar o chumbo grosseiro dos instintos inferiores no ouro puro da consciência espiritual, era o trabalho do verdadeiro alquimista agnóstico. Essa transmutação dissolve os corpos inferiores de ilusão e forja os corpos de luz necessários para ascender através das esferas arcontonicas após a morte. A hierarquia era mínima, os mestres eram como faróis, indicando o caminho, mas enfatizavam que a iniciação real acontece na solidão sagrada da alma confrontada com seu próprio abismo e sua própria centelha divina. Ninguém se torna livre se não se libertar a si mesmo, ecoava o ensinamento. A espiritualidade gnóstica é, em sua essência, uma revolução interior permanente e uma busca apaixonada pelo lar perdido. É rebelde porque rejeita toda autoridade externa que queira se interpor entre o indivíduo e o divino dentro de si. Rejeita dogmas fixos, rituais vazios, intermediários que vendem a salvação. É íntima porque seu palco principal é o santuário do coração, o espaço silencioso onde o humano finito encontra o infinito que o habita. Leia a angústia da Pistis Sophia, a sabedoria divina que caiu nas garras das trevas e clama: salva-me, meu Senhor, pois perdi minha luz e estou mergulhada em trevas espessas. Procurei a luz e não a vi, dirigi meus passos para a altura e não pude ascender. Este não é apenas um drama cósmico, é o espelho fiel da condição humana, a nostalgia do absoluto, a saudade lancinante de um estado de consciência que sabemos existir, mas que o mundo material e nossa própria inconsciência nos impedem de alcançar. O Cristo gnóstico não é uma figura histórica a ser adorada, mas o símbolo máximo dessa consciência crística que reside potencialmente em cada ser humano, a centelha plenamente desperta, o homem perfeito, o antropos original. Ele é o arquétipo do nosso próprio potencial divino, o modelo do que podemos nos tornar quando a gnose floresce. Vós sois deuses, ecoa o ensinamento proibido. A morte física, na visão gnóstica, é um momento crítico, mas não o fim. É a grande prova, o desprendimento final. A alma, liberta do corpo físico, ainda precisa ascender através das esferas planetárias, cada uma governada por um arconte poderoso que tenta detê-la, apresentando-lhe as ilusões e apegos que ela não dissolveu em vida.
Somente a alma que desenvolveu corpos de luz, os veículos solares, através da gnose vivenciada, que conhece os nomes e selos de poder para passar pelos guardiões, como descrito no mito de Er de Platão e nos textos gnósticos, consegue atravessar essas barreiras, finalmente, fundir sua centelha individual com o oceano de luz do pleroma, dissolvendo-se na unidade primordial. É o retorno ao lar, o fim do exílio cósmico. O legado dos gnósticos é um rio subterrâneo que irrigou, e ainda irriga, as margens mais profundas da busca espiritual humana. Ecoa nos sermões incendiários de Mestre Eckhart, o místico medieval que falava do fundo da alma onde Deus nasce eternamente, além de todas as imagens. Ressoa nos poetas românticos como William Blake, que viajavam nos portões da percepção para denunciar as mãos invisíveis que forjam nossas mentes. Encontrou expressão moderna e poderosa na psicologia profunda de Carl Jung, para quem os mitos gnósticos eram expressões vivas dos arquétipos do inconsciente coletivo, mapas para a individuação, o processo de tornar-se o ser total que se é. O confronto com a sombra, a busca do self, o si mesmo, a integração dos opostos, tudo isso tem raízes mergulhadas no solo gnóstico. Hoje, num mundo sufocado pelo materialismo cego, pelo consumismo desenfreado, pelo ruído digital constante e pela fragmentação da consciência, o chamado gnóstico soa com urgência cósmica. Ele não oferece escapismo, mas um combate heróico pela consciência. Aponta para a busca do silêncio interior como antídoto para a cacofonia exterior. Exige a coragem de enfrentar as próprias trevas, os complexos, traumas e mecanismos inconscientes que nos mantêm escravos. E, acima de tudo, reacende a chama da esperança ativa, a certeza inabalável de que a centelha divina não pode ser extinta, de que o lar é real e o retorno é possível. Aquele que conhece tudo, mas não se conhece a si mesmo, carece de tudo, diz o Evangelho de Tomé. O texto pode terminar, mas a jornada não. Ela se renova em cada coração que, no meio do barulho do mundo, ouve o sussurro antigo: conhece-te a ti mesmo. Desperta. Lembra. Acende. A centelha guarda sua própria ignição. O pleroma anseia pelo retorno de suas faíscas perdidas. A gnose não é história, é um chamado ao fogo eterno que arde no agora.